Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no Salmo 17, verso 5. Assim está escrito: Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Aqui está uma oração, um pedido de Davi em oração a Deus. Ele sempre tinha o cuidado de ter este contato com Deus. Ele sabia o valor das experiências como resultados da comunhão com Deus. Desde adolescente, ele foi certamente instruído e passou a ter um relacionamento verdadeiro, sincero e transparente diante de Deus. E mesmo ele depois, desenvolvendo a sua vida, crescendo e recebendo promessas de Deus e chegando a assumir o trono de Israel, o reinado. E ali ele passou a conviver com uma realidade não muito diferente daquela que ele vivia quando adolescente. Só que lá ele estava no campo e ele cuidava de ovelhas e os inimigos dele eram o urso, o leão, o lobo, enfim, aquilo que as ovelhas atraíam. Mas agora ele estava num outro patamar. Ele estava diante de um reinado, diante de um povo. E havia em volta do povo de Israel muitas nações que não se satisfaziam com a presença de Israel e procuravam a todo custo subjugá-lo e procurar vencer. E como desde sempre o intuito das nações com Israel não era nada bom. Era sempre de guerrear e de procurar exterminá-los da face da terra. Deus abençoe, Pedro Rafael. Exterminá-los da face da terra. E isso não terminou lá, não. Isso foi seguindo diante de séculos, até os dias de hoje, quando estamos em pleno século XXI, esse mesmo intento, essa mesma disposição de limpar da face da terra este povo escolhido por Deus, continua existindo esta ameaça. Porém, o que é que mantém este povo? O que foi que manteve Davi no trono, no reinado, firme, resoluto, sem ceder, sem ser vencido? Era porque ele tinha esses momentos de comunhão com Deus. Ele sempre falava com Deus. Então, isto é muito interessante. Quando o homem conhece o Deus a quem ele serve, o homem ou a mulher, conhece o Deus a quem ele ou ela serve, ele sabe que nos momentos de maiores dificuldades da sua vida, ele não vai confiar na sua estratégia, no exército que ele tem à disposição, nos armamentos que estão prontos para serem usados. Não. O homem comum, que não tem comunhão com Deus, quando numa situação desta, ele precisa logo fazer o levantamento dos soldados, dos armamentos bélicos que ele tem, das estratégias que ele pode usar, como ele pode surpreender o inimigo. Quem confia em Deus é diferente. Estas coisas nem chegam a ser sondadas. Por quê? Porque ele sabe que o nosso Deus, ele é um general de guerra. Ele é vitorioso. Ele não perde em batalha. Ele guerreia as nossas guerras. Ele peleja por nós. Se tão somente nos mantivermos em comunhão com ele e buscarmos primeiramente a orientação de Deus. Era o que aqui Davi estava fazendo. Ele estava pedindo a Deus que o protegesse contra os seus inimigos
E ele olhava para si e observava que ele não tinha dado nenhum motivo para os seus inimigos ficarem tão furiosos com ele. Então, se ele particularmente não deu nenhum motivo aparente, por que é que esses inimigos se levantaram contra ele? Porque ele estava ali como um representante de Deus para aquele povo que ele governava e para aqueles povos vizinhos, que eles tivessem conhecimento que quando Deus governa, as coisas se encaminham bem. Quando Deus está no comando e quando o governante que recebeu de Deus uma oportunidade para liderar um povo, uma nação, ele se coloca totalmente em confiança diante de Deus, depende de Deus para tudo, então Deus se torna tudo para ele, inclusive um general de guerra, um combatente. E ele estava pedindo isto a Deus, dirige os meus passos nos teus caminhos. Ou seja, ele estava pedindo a Deus uma direção segura para que ele não viesse a vacilar em momento nenhum. Ou seja, vacilar ou desviar o caminho significaria abrir uma brecha para o inimigo entrar e fazer o estrago. Então, qual era a preocupação de Davi? A preocupação de Davi era que ele teria na sua vida como certo, como claro, o caminho do Senhor. Por isso ele disse, dirige os meus passos nos teus caminhos. À medida em que nós nos colocamos nas mãos de Deus e permitimos que Deus nos dirija, que Deus nos mova, que Deus nos leve, que Ele nos direcione, então nós vamos caminhar sem medo, sem preocupação, porque estamos sendo guiados e dirigidos pelo Senhor. E Ele não vai nos guiar por caminho ruim, por veredas tortuosas. Não, isso não é próprio de Deus. Isso é próprio do ser humano. Quando perde a direção de Deus, ele procura adivinhar o caminho e termina andando por caminhos tortuosos, turbulentos, difíceis e perde o foco, a direção da vida. Mas quem se deixa dirigir pelo Senhor, os seus passos serão passos firmes, passos seguros, não vão resvalar, não vão escorregar, não vai sair por atalho. Não. Os passos serão dados com confiança. E a diferença, quem caminha com confiança e quem caminha inseguro. O inseguro, ele é vacilante, ele é duvidoso, até para trocar os passos. Mas o que está confiante em Deus, não. Todos os passos dele são dados com firmeza, com dedicação, com convicção de que está indo pelo caminho certo, o caminho agradável diante do Senhor. Então Davi estava pedindo isso a Deus. Se formos observar os salmos, tantas orações que ele fez, a maioria delas ele está pedindo a direção de Deus em vista dos inimigos que sempre se levantavam para surpreendê-lo. Mas ele nunca foi subjugado, ele nunca foi vencido por esses inimigos. Não. Ele sempre saiu-se vitorioso, sempre foi vencedor, porque Deus sempre esteve à frente. E ele se mostrou, quando ainda novo, o comprometimento dele com Deus era algo sério, firme e verdadeiro. Não era uma coisa de tempo, de fachada, de faz de conta. Não. Era algo que provinha do coração. Quando aquele gigante estava afrontando o exército de Israel, e o rei
Saul, na época, estava amedrontado, todo o seu exército ficou paralisado diante de um homem do exército inimigo. E olha que ele estava dizendo coisas absurdas. 40 dias, de manhã e de tarde, o gigante ia, desafiava, menosprezava, desacreditava o Deus que eles serviam. E eles não tinham força, coragem e voz para contradizer o que o gigante dizia. E ficaram com medo. Até que chegou aquele mocinho, Davi, que não foi para a guerra. Ele foi porque o pai dele estava preocupado com os irmãos dele, que eram soldados do exército, para levar lá um alimento para os irmãos, para o rei, e aproveitando a ida, ver como é que os irmãos dele estavam. Foi esse o trabalho que Jessé deu para Davi. Não disse outra coisa. Vai lá, leva isto, dê aos seus irmãos, vê como eles estão e volta a me dar a notícia. Deus abençoe a irmã Isa. Só que, quando Davi chegou lá, ele ouviu aquela ameaça, ele falou, mas espera aí, todo esse exército, uma nação paralisada diante de um homem, embora sendo gigante, embora sendo guerreiro, mas um homem contra uma nação. E não é uma nação qualquer, não. É a nação de Deus. E ninguém faz nada? Ele esqueceu que ele tinha que voltar para casa. E ele, a partir de então, ficou preso por aquele combate. Aquelas ameaças mexeram com as entranhas de Davi, porque ele tinha um zelo por Deus e a glória de Deus. E aquilo mexeu com ele. E ele disse, não, contra o meu Deus, não. Deus abençoe o irmão Daniel Amaro. Contra o meu Deus, não. E nós conhecemos essa história. Ele se dispôs a lutar, as pessoas querendo desacreditá-lo, os próprios irmãos disse que ele era curioso, o que ele estava querendo fazer lá, ele tinha que estar em casa, cuidando daquelas pobres ovelhas, mas ele chegou ali na hora certa. O rei tentou dissuadi-lo, não teve jeito, tentou aparelhá-lo com a sua roupa de guerra, também não deu certo. Por fim, na linguagem atual, ele foi com a cara e a coragem. Mas não é que ele foi com a cara e a coragem. Ele foi porque ele sabia e conhecia o Deus que estava sendo afrontado, que era o Deus a quem ele servia. E isso o incomodou. E como o instrumento próprio dele era usar funda e pedras, foi o que ele utilizou. Não adianta, diante do inimigo, trocar de armas e mostrar um aparato visível, mais poderoso, mais forte, porque isso não vai dar resultado, a pessoa não tem habilidade para usar. Quando ele foi na sua simplicidade, o gigante ignorou, o gigante zombou dele, com pedra, com pau, e ele lá com espada, com armamento, com pajem de armas. Ele não ia errar Davi por nada. Mas Davi estava confiando em Deus. Eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando houve o comando para ir à batalha, antes que o gigante pensasse qualquer coisa ou o que fazer, Davi saiu correndo em direção a ele. Ele não foi andando com medo, não. Pensando, será? E se o gigante vier? E por onde eu vou escapar? Será que eu consigo passar por baixo dele, que ele é muito alto e eu sou pequeno? Não. Davi saiu correndo com coragem. Girou a funda, soltou a pedra, Deus pegou, cravou na testa do gigante, ele caiu para frente. Não caiu para trás, caiu para frente. Davi correu, cortou a cabeça, deu vitória ao povo de Israel.
E aqui ele está dizendo a Deus: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Se fosse os homens de hoje, ele dizia: não, eu já matei um gigante, qualquer um que vir na minha frente, ninguém vai prevalecer. Mas Davi não era autossuficiente. Davi não tinha esse negócio: ganhei uma batalha, vou ganhar todas. Não. Ganhei esta porque Deus me ajudou. A próxima só ganharei se Deus me ajudar. E para Deus me ajudar, eu preciso ter contato com Ele. Eu preciso estar falando direto com Ele. E eu preciso receber uma orientação de Deus. Deus abençoe, irmão Luiz Fernando. Então, por isso que ele diz: dirige os meus passos nos teus caminhos. Mesmo Deus dizendo que Davi era um homem segundo o seu coração, o próprio Davi se dirigia a Deus e dizia: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Ou seja, eu não posso errar, eu não posso vacilar, eu não posso cochilar, eu não posso descuidar. Eu tenho que ficar atento, eu preciso estar vigilante, eu não posso dormir, eu não posso distrair com qualquer outra coisa. Eu preciso estar focado no alvo, no objetivo. E para que eu não erre, eu preciso que o Senhor dirija meus passos. Um passo após o outro, ele vai ser dado de acordo com o comando que Deus me der. E, portanto, os meus passos serão dados no tempo certo, na direção certa e para a função exata daquele momento. Não vai haver surpresas diante de um inimigo, de eu ser assediado e vencido por ele. Porque quem caminha comigo é o maioral, é o Senhor, é o incomparável, é o soberano, é o que está acima de tudo e de todos. E é nele, no nome dele, por ele, para ele que eu caminho. E por isso ele dizia: dirige os meus passos. Existem pessoas, até muitos cristãos, que eles têm medo de pedir a Deus que dirija seus passos, porque eles estão tão acostumados a um cristianismo fadado ao fracasso, que eles querem andar por qualquer caminho e ter os benefícios de uma vida com Deus. E se eles pedirem a Deus para dirigir os seus passos no caminho de Deus, Deus vai tirá-lo dos caminhos em que eles estão andando, porque não são caminhos de Deus. E então eles não querem abrir mão disso, então eles não se devotam inteiramente a Deus. Então vivem pelas laterais, ou seja, pelos lugares distantes. Mas Davi não, Davi chegava a Deus e ia ao centro. Senhor, estou aqui, dirija meus passos, conduza a minha vida, abra meu entendimento, abra meus olhos, dá-me a estratégia necessária, que devo fazer, por onde ir, devo ir agora, devo esperar, é para frente, para a retaguarda, por onde, Senhor? Ele nunca perdeu uma só batalha, porque ele soube utilizar-se do recurso que Deus lhe tinha disponível e que ele, na sua vida de comunhão com Deus, sempre foi vitorioso. Eu nunca vi dizer que uma pessoa esperava receber o comando de Deus para começar uma guerra ou não, através do balançar de uma folha de árvore. E a história de Davi conta isso. Ele ficava lá olhando. O
entendeu que através de uma folha, de uma árvore, era uma direção de Deus para ele. Quando a pessoa chega neste nível de comunhão com Deus, os passos dele serão firmes. Ah, mas ele falhou. Sim, quem é que não falha? O único que não falhou foi Jesus. Todos os demais, debaixo do céu, em cima da terra, falharam, e os que existem falharão. Mas o importante é não permanecer na falha, no fracasso, na transgressão. Foi iludido, foi enganado. Confessa a Deus, peça perdão a Ele. Ele vai perdoar, Ele vai restaurar, Ele vai reconstituir a comunhão, a presença com Ele. Davi, apesar das dificuldades que ele teve numa escolha infeliz, a confissão dele foi uma confissão pública e sincera. E Deus aceitou. Portanto, que nós observamos aqui, você não vai encontrar. E Davi foi derrotado. Não. Já Saul, você vai observar que na batalha, ele foi derrotado. Ele e seus filhos, o seu exército. Com Davi você não vai encontrar isso. Por quê? Porque ele tinha este cuidado. Se eu e você tivermos este cuidado de pedir a Deus e de estar disponível para fazer o que Ele propor na nossa vida, pedir a Ele, dirija os meus passos nos teus caminhos. Deus vai abrir e mostrar para cada um de nós o caminho por onde Ele quer que nós andemos. E se nós formos dirigidos pelo Senhor no caminho que Ele colocar diante de nós, as nossas pegadas, elas não serão vacilantes. Nós não seremos tomados pelo medo. Nós não seremos surpreendidos e derrotados pelo inimigo. Não. O Senhor vai conosco. Ele vai multiplicar as nossas forças. Ele vai manifestar a sua graça sobre a nossa vida. E nós vamos triunfar, e vamos vencer, e vamos glorificar o nome do Senhor, e vamos atribuir a Ele a vitória. Porque a vitória não somos nós que ganhamos, é Deus que conquista vitórias para nós. Nós desfrutamos a vitória, mas quem vence por nós é Deus. Então ele disse, dirige os meus passos. Você está pronto? A partir de hoje, chegar diante do Senhor e dizer para Ele, Senhor, dirige os meus passos nos teus caminhos. Faça na minha vida a transformação, a mudança, tira de mim o que for preciso, contanto que eu ande nos teus caminhos e debaixo da poderosa proteção da tua mão, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu não quero vacilar. Eu não quero escorregar. Eu não quero ser derrotado. Eu não quero trazer vergonha ao nome do Senhor. Mas eu quero representá-lo bem. Eu quero ser uma testemunha fiel do Senhor. Eu quero, ao conquistar da vitória, bradar em alto e bom som, para que todos ouçam, inclusive aqueles que são adversários da nossa alma, que no Senhor nós recebemos vitórias abundantes, profundas e verdadeiras. Dirige os meus passos nos teus caminhos. Os dias são de trevas, são difíceis. Há uma nuvem escura, está descendo, querendo sufocar
as pessoas, o ambiente, a vida de comunhão com Deus. Mas se nós atentarmos para essa prática da vida de Davi e fizermos dela a nossa conduta diante de Deus, essa escuridão vai sair. Porque as coisas de Deus não são na escuridão. As coisas de Deus são claras, são bem definidas. E Deus traz a nós, Ele mostra antecipadamente as coisas que estão por acontecer. Então, por isso ele disse, dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu desejo do meu coração que você não vacile, não seja derrotado, não seja vencido, mas que você procure que Deus dirija os teus passos, firme a tua comunhão com Ele, estabeleça um momento de comunhão íntima e firme com Deus. E os teus passos serão passos firmes, seguros, decididos, resolutos na vontade de Deus. E não vai haver queda, não vai haver derrota, não vai haver prejuízo. Vai haver da parte de Deus vitória, livramento, proteção e graça. Para seguir por este caminho, nós precisamos que Deus dirija os nossos passos no caminho dele, porque nós somos dele. Ele nos chamou, nos escolheu para ele. Deus abençoe, pastor Carlos João. Então, nós precisamos saber isto aqui para Deus nos dirigir, porque se a gente ficar andando em círculo, a gente não vai sair do lugar. E nunca vai ter vitória, nunca vai ter livramento, nunca vai ter nada que testificar diante do Senhor. Mas quando os nossos passos são dirigidos no caminho do Senhor, por Ele, e nós caminhamos por aquele caminho, as nossas pegadas, elas não serão vacilantes. Nós vamos triunfar, nós vamos avançar, vamos conquistar. O nome do Senhor será glorificado, a sua glória se manifestará, o seu poder se fará presente, a nossa vida será um referencial de quem confia e serve a Deus com toda a sinceridade do coração. Deus espera homens e mulheres entregues totalmente a Ele, submissos, leais e obedientes à sua direção. Quando eu e você, quando cada um de nós fizermos isto, o Senhor terá agrado da nossa vida. E as pessoas à nossa volta olharão por nós e verão a boa mão de Deus agindo em nosso favor. E as vitórias e as bênçãos de Deus sendo cumuladas dia a dia. E eles vão perguntar, por quê? Porque Ele está dirigindo os meus passos nos caminhos dEle. Então tudo vai acontecer, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele. Como Paulo escreveu lá em Romanos. E a nossa vida é isto. O que fazemos, fazemos por amor e fazemos para o Senhor. Não precisamos nos preocupar, porque Deus cuida de cada um de nós. Em todas as necessidades que tivermos, seja elas físicas, humanas, espirituais, intelectuais, financeiras, qualquer que for, se nós nos detivermos a sermos o que Deus designou para que nós fôssemos e caminharmos com os nossos passos dirigidos pelo Senhor no caminho dele, nós vamos caminhar sempre como vitoriosos em Cristo Jesus. Vitoriosos em Cristo Jesus. E ao terminar a nossa carreira aqui, terminaremos como
vencedores por Cristo Jesus. Você precisa continuar. Eu preciso continuar. Nós precisamos seguir por aqui. Então vamos dizer a Deus: dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Grave isto, viva isto e desfrute a bênção e a vitória de Deus na sua vida e por seu intermédio. Querendo Deus, amanhã retornaremos.